Uma lei estadual determina que os estudantes percorram até 2 quilômetros para pegar o transporte escolar no interior. Por causa dessa norma, muitas crianças acabam ficando sem o benefício e, o que é pior, sobram lugares nos veículos. A Câmara Municipal, através da Comissão de Educação, está trabalhando para sensibilizar as autoridades do governo gaúcho para que a distância mínima seja reduzida para 1 quilômetro. Uma comitiva de vereadores, inclusive, já esteve em Porto Alegre tratando desse assunto com a direção da Secretaria Estadual de Educação. A situação do transporte escolar e as dificuldades para estender o benefício a uma parcela maior de alunos é o assunto do programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco no programa de hoje, nossos convidados, vereador Guila Sebem, que também do PP, que é integrante da Comissão de Educação. Vereador Guila, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite, representando nesta ocasião a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo, mas nesse caso específico falando sobre a questão da educação, do transporte escolar dos nossos alunos. Obrigado pelo convite. Conosco também o senhor Orides de Sá, que é lá da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Vitório Rec II. Obrigado pela participação. Agradeço pelo convite. Também conosco Renata Santos, que é também da Escola Municipal Vitório Rec II e ela da Associação de Pais e Mestres. Obrigado pela participação, Renata. Ok, estou aqui como mãe, vamos conversar. Tá certo, muito obrigado. A nossa secretária Marleia Alves, secretária de Educação, foi convidada para o programa, mas um compromisso de última hora em sua agenda teve que ser alterada, a agenda da secretária, e por isso ela acabou cancelando a participação em nosso programa. Começo com o vereador Guila Sebem. Guila, 2 quilômetros para as crianças andarem até a escola é muita coisa, não? Ainda mais numa região como a nossa, com frio, chuva, neve, complicado. Com certeza, na verdade, em qualquer região, a caminhada do jovem que vai ao estudo já transforma o estudo menos atrativo. E nós temos um grande desafio hoje na nossa sociedade, não só de Caxias, mas na sociedade brasileira, é transformar atrativo o ensino ao jovem, é fazer com que a criança tenha vontade de ir para o colégio e perceba na ida à escola, ao colégio, um momento de estudo, de dedicação, mas também que leve prazer para ele. E quando já pressupõe acordar 1 hora, 1h30, em alguns casos até 2 horas, antes do horário da aula, para percorrer longas distâncias, no caso de Caxias do Sul, distâncias muitas vezes no momento cedo da manhã, ou seja, escuro, frio, umidade, sereno, que é natural da nossa região, né? Então percorrer distâncias longas sobre clima adverso, para depois chegar à escola já, vamos dizer assim, um pouco fadigado, né? Em vez de chegar plenamente disponível ao ensino. Então, realmente, às vezes o pessoal fala 2 quilômetros não é tanto quanto tu vai fazer uma atividade, quando tu vai fazer uma atividade física, vai fazer uma atividade de lazer. Agora, no intuito de todas as manhãs da semana, exceto sábado e domingo, lógico, mas de segunda a sexta, levantar, fazer a caminhada e depois retornar, depois do ensino, no momento de ir à sua casa, para o seu momento de pós-aula, fazer o seu estudo, seus temas, se alimentar com a família, fazer essa mesma caminhada, acaba que ao longo do tempo vai desestimulando o jovem. Desestimulando o jovem a perceber como um momento de alegria a escola. E eu penso também, Luiz, os pais dessas crianças, a preocupação que ficam, porque esses pais têm que trabalhar, eles não podem todas as manhãs percorrer com seus filhos o trajeto até a escola e todas as manhãs, ao final da manhã, buscar o seu filho no trajeto da escola. Tem suas atividades, a grande maioria desse público envolvido é na área do interior, e o pessoal do interior está aqui presente, que bom poder conversar com a comunidade de Santa Bárbara. O pessoal do interior tem as suas atividades na colônia, e são atividades que começam cedo, não tem hora para parar, então não tem como todas as manhãs interromper a atividade da vida do interior para acompanhar os seus filhos. Então eu imagino, para a criança começa a ser um desafio diário, depois de um certo tempo. No começo, com certeza a criança vê tudo com muita alegria, é novidade, é a caminhada, é o encontro com os coleguinhas, mas e ao longo do ano? E ao longo dos anos da sua atividade escolar? Quanto tempo essa criança vai estar motivada a fazer aquele percurso, muitas vezes
também sem a segurança necessária, se deparando disputando espaço na via com o veículo, né, disputando espaço nas estradas vicinais com veículos que vêm se locomovendo, e muitas vezes são veículos que podem estar carregados com álcool, como caminhões, e que não é tão simples de fazer um desvio ou uma redução de velocidade, né? E como ficam os pais dessas crianças em casa, na torcida que estejam fazendo o melhor pelos seus filhos no sentido educacional, que eles participem da vida escolar, mas a preocupação de estar fazendo o melhor também pela segurança dos seus filhos. Então, acredito que esta distância de 2 quilômetros, ela se torna, como eu comentei antes, para uma atividade de lazer tranquila, para uma atividade diária de ensino para crianças, para jovens, se torna um desafio diário a vencer, quando o desafio deveria ser do ensino. O desafio de aprender com qualidade e de se dedicar ao ensino e deixar o momento da atividade, da caminhada, do lazer para momentos diferentes do que o momento do ensino. Tá certo. Explanação do vereador Guila Sebem. A Renata Santos tem um garoto lá na... Sim. Como é o nome dele, Renata? O Gregório. O Gregório. A Renata tem o Gregório. De quantos anos? 7 anos. 7 anos. O Gregório usa o transporte escolar? Sim. O Gregório, ele é autista. Ele foi incluído na escola ano passado. Então, eu, como mãe, tenho autorização por escrito que ele tem que ser acompanhado no transporte escolar por mim. Então, eu vivencio diariamente o que acontece dentro do transporte escolar de Santa Bárbara. Você é obrigada a acompanhar o garoto? Você é obrigada a acompanhar ele? Não. O Estado determina que você, para ganhar o benefício de transportar o menino, você tenha que acompanhar ele, é isso? Não. O médico determina que ele não pode andar sozinho. Perfeito. Porque ele tem sensibilidades, ele segue regras, ele é totalmente diferente de uma criança normal. Perfeito. Tanto é que eu vou dentro do ônibus e ele vai calado e volta calado, um anjinho. Eu tenho que tomar conta dos outros, né? Do meu eu não preciso tomar conta. Ele vai quietinho. Sim, o problema, ele é um Asperger, ele é um autista Asperger, então é aquela criança que segue regras, tem todo um comportamento diferente. Então, o que acontece dentro do transporte do Colégio Vitório Reque em Santa Bárbara? Algumas falhas, fora essa da quilometragem, acontecem porque eu estou ali diariamente e vejo. O que você vê? Primeiro lugar, não tem monitora. Nós vamos no turno da tarde, não tem monitora. O ônibus é grande, é um ônibus antigo. As crianças mal conseguem se sentar. Tem cinto de segurança, mas o motorista ou ele dirige ou ele bota o cinto de segurança das crianças. E aí, nesse caso, precisaria do monitor. Do monitor. Eu faço mais ou menos esse papel porque eu estou ali. Sim. Como mãe, você acaba se sensibilizando. Exatamente. E até para a segurança das crianças. Porque uma freada daquele ônibus, uns quantos vão se machucar. Perfeito. Porque eles não querem colocar o cinto de segurança. Outra coisa muito importante é que quando sai da escola, na parte da tarde, eles chegam em casa, eles vão primeiro para a Ana Rec. O ônibus vai primeiro para a Ana Rec. E o pessoal de Santa Bárbara, que está ali pertinho da escola, chega por último. Então, eu venho ali conversando com a Díria, eu estou diariamente na escola, inclusive não só pensando no meu filho, porque para o meu filho eu estou ali, eu estou vendo, eu estou cuidando, né? Mas principalmente para as outras crianças. Eu acho que seria o ideal 2 micros. Um vai para Santa Bárbara, um vai para Ana Rec. Logística. Mas esse micro, esse ônibus, no caso de vocês, é um ônibus, né? É um ônibus grande. As crianças todas, ocupam todos os lugares? Não. Tem lugares vagos? Sobram lugares? Isso, que poderiam ser ocupados por essas dos 2 quilômetros. Exatamente. Perfeito. Sobra lugar de sobra. E você, Orides, tem também, Orides de Sá, tem como é o nome do seu filho? Luan. Luan. Isso. O Luan tem quantos anos? 5 anos. 5 anos. E ele usa o transporte escolar? Está usando o transporte escolar. Como é que você vê o transporte escolar? Olha, fale da sua experiência.
O transporte escolar em si, a empresa é boa. A empresa é boa, não tenho o que reclamar. Os condutores são gente séria. O que eu vejo ali, além de pegar as crianças com um percurso menor, é o espaço onde as crianças caminham na beira da pista, não tem. Eles têm que andar... Você como pai se preocupa com aquelas que ficam fora do benefício. Fora do benefício. Que daí tem que andar na faixa. Tem que andar ou uma parte em estrada de chão, com chuva, os carros passam e jogam lama. Com o calor, com o sol, eles chegam empoeirados na escola que parecem uns porquinhos. Isso é a realidade. Os veículos passam às vezes com muita velocidade. A gente tem fotos que foi batida, onde o pessoal tem que parar os carros, jogar para contramão, para não passar em cima das crianças, porque não tem acostamento. Ou eles andam em cima da pista, ou eles andam no meio do mato. Eles têm que optar por alguma coisa. Então eu me preocuparia tanto pegar essas crianças com quilometragem menor, que os veículos vão vazio. Tem espaço? Tem espaço. Se tem espaço, como relatou a Renata. Que nem comentou a colega aqui, se botasse 2 carros, talvez melhorasse. Um para Anarrec, um só em Santa Bárbara. Talvez você fosse a solução. Em termos de custo, acredito que um ônibus grande e um pequeno, a empresa não vai ter o custo maior ou menor. Economiza um pouquinho no combustível, mas ele vai ter que botar um motorista a mais. E o principal, na minha opinião, Amado, o tempo, que vai ganhar tempo, que a última criança que chega a quase 6h50 Que horas termina qual é o último horário da escola? Quando encerra? 5h20, encerra as atividades da escola. Eles estão dentro do ônibus. E que hora chega a última criança? 6h40. Mais de 1 hora ela fica dentro do ônibus. Sim. E é uma criança ali de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Que poderia... Porque sim, porque eles fazem primeiro o roteiro mais... Toda na REC, para depois chegar em Santa Bárbara. Mas aí tem uma lógica. Eles fazem primeiro a ANARREC porque a empresa fica para a região lá de Santa Bárbara. Para eles, lógico, né? É o lógico, né? E em primeiro lugar, a segurança, eu diria, dos 2 ônibus menores, porque aí tu tem como controlar menos crianças, botar cinto, né? Que num ônibus grande eu enlouqueço, eu tento do meu jeito, né? A monitora Renata fica de cabelo em pé. Do meu jeito. Eu até agradeço a Deus todos os dias por eu estar lá. Porque eu me apeguei, lógico, a todos eles, né? E a gente sabe, e eu fico com dó dos que não podem, né, ir de ônibus e os que estão lá e acontece esse problema de chegar mais tarde com fome, porque já só comeram 3 horas da tarde, já estão com fome, né? No inverno frio, né? Então, na minha cabeça funcionaria ANARREC, porque a ANARREC são mais crianças de Santa Bárbara do que a ANARREC, né? Então, funcionaria, um vai para a ANARREC, um vai para Santa Bárbara, e esse de Santa Bárbara conseguiria pegar essas crianças da quilometragem menor, né? Claro. Tu entende o que eu quero dizer? Eu acho que seria muito mais prático. Prático. Perfeito. Agora, diante desses depoimentos, vereador, o que se pode fazer? Qual é a alternativa? O caminho. Qual seria o caminho, vereador? Bom, nós temos, Luiz, que ter a função do vereador bem clara, né, de ouvir a comunidade. E estamos fazendo isso na Comissão de Educação, não só ouvindo a comunidade, como estamos indo às escolas municipais. Já visitamos 20 escolas, a comissão, desde o começo do ano, começou a fazer visitas às escolas municipais, começamos pela área urbana, né? Já visitamos 20 escolas e levamos um relatório de todas as demandas que nós vimos, as dificuldades das escolas do município, levamos ao prefeito, ao seu Barbosa Velho, à nossa secretária Marléa, tivemos uma recepção muito boa do prefeito, e agora a comissão está dando continuidade a esse trabalho, visitando mais 20 escolas, e agora começamos então a visitar escolas do interior, exatamente para perceber em loco, ouvir das nossas diretoras, dos nossos professores e também de alguns alunos, alguns pais que se encontram na escola quando da nossa visita,
as suas dificuldades. E eu digo as dificuldades, Luiz, porque esta comissão percebe que tem coisas positivas também que foram construídas ao longo dos anos, dentro do ensino público municipal. Mas essas coisas que estão boas, que bom, foram avanços da sociedade, nós temos que parabenizar e segue a Secretaria da Educação. As que são dificuldades, as que estão, vamos dizer assim, com questões a serem resolvidas, é o foco do trabalho da comissão. Então, nós estamos fazendo essas visitas, mais essas 20 escolas, inclui-se aí escolas do interior. Tivemos, através do nosso presidente da comissão, o vereador Joarce, esteve em Porto Alegre conversando com o secretário, não foi na Secretaria Estadual de Educação, não foi o secretário que nos recebeu. Foi o diretor. Caso, foi o diretor da Secretaria Estadual, porque tem o interesse do prefeito Alceu Barbosa Velho em reduzir para 1 quilômetro. Só que hoje o município tem um convênio com o Estado. O município recebe verba do Estado, com essa verba contrata a empresa para fazer o transporte dos alunos e tem a norma, através de uma lei estadual de 2008, né, que estabelece que o limite são 2 quilômetros. O município já estava pensando no que tange o transporte de alunos do município, que é com recurso do município, passar a fazer 1 quilômetro. Mas o prefeito, na sua experiência de gestor público, e está coerente, não quis fazer isso sem entrar num acordo com o Estado, e cabe sim à Assembleia Legislativa discutir essa lei, porque ficaria muito estranho nós explicar para um pai que o seu filho que está na escola municipal, o ônibus pega ele a 1 quilômetro. E aquele que está na escola estadual não pode acessar o ônibus a 1 quilômetro, tem que ser a 2. Então o transporte pegaria aquele jovem do ensino municipal a 1 quilômetro e o do Estado que está do lado, esperando, não pode entrar porque o do Estado é só 2. Então, muito claro, o prefeito Alceu nos colocou para a comissão, para a visita que nós fizemos junto a ele e a secretária, que não é interesse do município causar esse desconforto na comunidade. Nós temos sim que sensibilizar a Assembleia Legislativa, e isso já estamos fazendo com os deputados estaduais que representam Caxias do Sul. Sei que o deputado Marcos Daneluz já tem, ou está propondo, ou já colocou a proposta na Assembleia. Sim. Também temos o apoio do deputado Vinícius Ribeiro, da deputada Marisa Fórmulo, da deputada Maria Helena Sartori, no intuito de que na Assembleia se discuta, se altere para 1 quilômetro. Com isso, nós teríamos a redução, né, do trajeto que o jovem teria que percorrer para ser apanhado, assim, para ser atendido pelo transporte coletivo. Mas aqui o que nos traz a Renata é uma questão muito importante, que nós temos que ter mais conhecimento dessa experiência dela, porque nós, vereadores, nós não estamos dentro do transporte coletivo, dentro do ônibus. Eu estou lá dentro. E o que ela nos traz, Luiz, é de grande relevância para o trabalho da comissão. Mas isso, vereador, se acontecer no caso nosso ali de Santa Bárbara, eu não conheço o problema das outras comunidades. Sim. Perfeito. No caso de um acidente, a quem nós vamos penalizar? Já aconteceu algum acidente lá em... Não por muito cuidado, mas por pouco. Muitas poucas vezes. Ainda não aconteceu acidente? Que eu saiba, ainda não. Olha... Esse ano. O ano passado, ano retrasado, andou e algumas semanas atrás, a própria diretora teve que fazer, na hora da entrada, teve que fazer uma reunião com as crianças e explicar que tem que... Porque um pai viu o carro e puxou a criança. Estava caminhando. Estava caminhando, não era o pai da criança. Ele vinha atrás e ele correu e puxou a criança. Uma criança de 6 anos de idade andando sozinha na rua. Aí, nesse caso, se caso acontecer, eu não quero que aconteça com o meu, eu não quero que aconteça com o de ninguém. A quem nós vamos responsabilizar? Nós temos a prefeitura, os órgãos públicos, ou o próprio motorista que está lá, ou a criança. Uhum. Além do transporte ser pego por menos quilometragem, que é o que a gente quer, nós queremos também um acostamento para essas crianças caminhar.
que isso não vai custar muito caro para a prefeitura, que a parte da beirada do contorno é Perfeito. fácil. Passa uma máquina, larga um cascalho, resolve o problema. Eliminou o capim e eliminou o barro. Agora, Renata, você acha que o vereador Guila falou em as crianças devem ir para a escola motivadas? Não? E isso acaba gerando uma desmotivação. Você acredita que isso desmotiva, além de desmotivar o aluno a estudar, a caminhar esses 2 quilômetros, desmotiva também os pais? O que você acha? Sim. Infelizmente, a nossa querida secretária não está aqui. Eu não sei se vocês sabem do projeto que ela está lançando, Os Pais na Escola. Eu fui nas palestras. É assim, eu torço a Deus que dê tudo certo. E se os pais já estão desmotivados, já por outros motivos, tu imagina a criança que tem que ficar em casa sozinha, se virar, pegar o ônibus sozinho, ir para a escola sozinho, chegar em casa não tem ninguém para receber. Então, tá tudo fora do lugar. Você também acha que desmotiva os pais? Desmotiva todos. Na verdade, nossa, lá em Santa Bárbara, desmotiva a sociedade toda, não é só os pais de aluno. A gente já fez várias reuniões, já conversou com vários órgãos para chegar a um ponto, né? Temos que fazer alguma coisa. Se nós não fizer, antes que aconteça, tá certo. Tem uma intervenção, vereador Isso é Guila? importante colocar, Luiz, que na verdade a responsabilidade ela é compartilhada. Mas quem tem a função pela nossa Constituição, né, pela Constituição do Brasil, de garantir o acesso à educação, são os governos em suas esferas, o municipal, o estadual e o federal, cada qual na sua competência, né? E também a instituição família. Agora, nesse sentido, me parece que a família está cumprindo o seu papel. É o que a gente está fazendo do melhor possível. Né? Me parece, pelo que eu estou percebendo aqui, ouvindo... Bom, aqui estamos 2 pais, né, que são da Associação de Pais e Mestres da Escola Vitório Rec II, em Santa Bárbara. Ou seja, estão participando da Associação de Pais e Mestres no intuito de levar a família para dentro da escola e dizer: nós somos a família desses alunos, nós queremos trabalhar juntos, se solidarizar para o melhor do ensino aos nossos alunos, aos nossos filhos. Ou seja, a família está cumprindo. Então, neste caso, a responsabilidade é compartilhada e também, além da Constituição, a empresa que presta o serviço, ela tem uma responsabilidade direta sobre a maneira como são transportados esses jovens, né? Agora, eu entendo que traz para a nossa amiga Renata aqui, que não tem como o motorista pegar 20, 30 crianças. Dirigir. Quem lida com criança... Botar lá no banco e amarrar. Eu tenho 2 filhos e já levo muitas vezes um suador. Então, eu imagino 20, 30 e eu tenho o papel de pai sobre meus filhos. Ou seja, tenho uma certa hierarquia. Tem um respeito estabelecido entre a minha pessoa e meus filhos, porque assim eu eduquei eles, né? Agora, com um motorista, o jovem fica mais solto. E quando estão em grupo... Muito pior. As crianças ficam... Então, nós temos que compartilhar essa responsabilidade antes que aconteça algo, porque depois não adianta achar os culpados. Temos que compartilhar agora. Me parece que, neste caso específico, a família está fazendo a sua parte, participando do assunto, indo à escola, discutindo, reivindicando, estando aqui na Câmara de Vereadores, participando do projeto da secretária Marléa. Ou seja, a família está se integrando, não está virando as costas para o assunto. Não. A empresa de transportes deve estar fazendo o seu melhor, se não está, temos que cobrar que faça. E tem sim a função do poder público, e isso inclui os vereadores no papel de fiscalização, acompanhamento, e o poder público na pessoa da nossa secretária que está trabalhando de que consiga achar a melhor solução para que esses jovens tenham segurança, antes de tudo segurança. E em segundo ponto, prazer em ir para a escola. Esse é um ponto importante. Eu digo, nós temos... Luiz, que reinventar a escola. Hoje tem muitas propostas para a juventude. É a proposta da secretária. Muitas propostas. Tem videogame, tem computador, tem internet. Na minha época tinha jogar bola, andar de carrinho de lomba. Então, às vezes, tu até estudava. Hoje tem muitas propostas mais atrativas do que ir para a escola. Mas se então, nós temos que fazer a escola ficar atrativa. Mas se a criança chega na escola brigando porque se sujou a roupa, né? Por causa disso, por causa daquilo. Qual é o gosto que a criança vai ter para chegar e sentar lá e cuidar dos caderninhos?
Às vezes chega até com os cadernos sujos, porque se passar um carro e jogar água com lama... Em dia de chuva fica complicado. Até isso. E Então, são crianças, principalmente em Santa Bárbara, que a gente está nesse foco, em Santa Bárbara, são crianças de humildes, né? muito São pobre, aquelas então. crianças que às vezes estão na chuva, não tem nem guarda-chuva. Né? Então, eu acho, na verdade, precisaria um olhar mais carinhoso para Santa Bárbara. Para o né? interior. Né? Para o interior. Eu digo Na verdade, Santa seria para Bárbara o porque interior, está lá né? dentro, Agora, né? Agora, esse número eu tinha que perguntar para a secretária, que infelizmente, por um compromisso, como já falamos aqui, não pôde vir ao programa, estava convidada. Compromisso de última hora, a secretária acabou cancelando a participação no programa. Ia perguntar os números para a secretária. Vocês têm números de Santa Bárbara aproximados de crianças que... Estudam no de colégio? crianças que precisariam do transporte lá? Olha, Que estão, Que aumentaria? que estão nessa faixa dos Eu 2 não quilômetros? sei exatamente, mas eu acho que passa de 40 alunos. porque do ano passado para cá, parece-me que andaram migrando bastante crianças para lá por falta bairro de cresceu vagas. muito. E aumentou. Aumentou. Agora, vereador Guila, uma situação dessas, para ser, como o senhor citou antes, a comissão já esteve em Porto Alegre tentando resolver o problema, mas aí não vamos criar um choque entre Estado e município, porque o município vai contemplar por 1 quilômetro e o Estado contempla por 2, e aí vai surgir uma saia justa, como se diz, entre Estado e município. Irresponsabilidade, né? E deixar e passar com os meninos O do Estado, tu passa quando tu pega os do município e não pega os do Estado. Isso seria uma irresponsabilidade. Muito grande. Não é. Mas de qualquer forma, estamos de mãos atadas nessa situação, né? Mas querendo nós ajudar. temos que sensibilizar o Estado a alterar. Porque o que acontece? Pro pai, imagino aqui tem 2 pais que têm os seus. Pro pai, ele quer saber do filho dele ter qualidade de ensino e acesso seguro à educação. Se é o município, se é o Estado, se é o governo federal, não é importante. Para o pai não é importante. O importante é a segurança do seu filho, o bem-estar e que ele tenha acesso à educação de qualidade. Então, não é parte desta comissão de educação querer dizer, vamos pegar os do município e os do Estado, o Estado que cuide. Isso não tem esse sentimento. O prefeito Alceu tem um trâmite muito bom junto ao governo do Estado, né? E ele, através da secretária Marlé, está trabalhando esse assunto. Eu tenho certeza que o mais breve possível esse assunto será saneado. Eu tenho um caso ali próximo ao apanhador de uma família que o senhor é caseiro de uma fazenda, né? De uma fazenda, e os filhos dele estudam em Fazenda Souza. Eles têm que caminhar 3,5 km até ter acesso ao transporte coletivo. Crianças, uma de 9 anos e uma de 12 anos. Então, já levamos o pleito à Secretaria da Educação que o ônibus acesse, no mínimo, então, a esses 2 quilômetros, já reduziria 1,5 km, mas o ideal seria, sim, que ele reduzisse a 1 quilômetro, né, para que esse jovem se locomova e aguarde, porque é insalubre para uma criança de 9 anos caminhar 3,5 km todas as manhãs, para depois entrar no ônibus e se dirigir até a Fazenda Souza. A gente tem aqui em mãos o projeto de lei do deputado Marcos Daneluz, que ele diz aqui que fica instituído o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, no âmbito da Secretaria de Educação, com o objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos municípios, que realizem as suas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos da educação básica e da rede pública estadual, residentes do meio rural distantes 1 quilômetro da escola pública mais próxima, ou para a escola da rede pública estadual localizada em outro município, desde que constatada a real necessidade. Esse é uma ideia do projeto do deputado Marcos Daneluz, mas o vereador Guila falou nos nossos outros deputados aqui da Serra, a Maria Helena, o Vinícius, também aqui da nossa região, Marisa Formo, e eu pergunto, é importante a participação não só dos nossos vereadores, mas também dos nossos deputados para tentar mudar essa lei, né, Renata? Com certeza. Respondemos junto. É unânime, né? Mas, inclusive, Luiz, esta é uma lei que está em vigor,
né? Foi criada em 2008, né? Se não me falha a memória. Mas aqui no caso do deputado Marcos isso, diminuir para 1 quilômetro. O deputado Marcos está propondo uma alteração isso, na lei. Uma alteração. Que ela é uma lei estadual. Isso aí, uma alteração. Ela é uma lei estadual de 2008 que permite o Estado, o governo, aí eu falo Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, firmar convênios com os municípios, repassar recursos aos municípios para os municípios poderem fazer o transporte escolar das crianças também do ensino estadual. Na lei de hoje, no limite de 2 quilômetros para mais, né? E a proposta do Daneluz é uma alteração a esta lei, né? Seria uma alteração do artigo 1º, se não me falha a memória, onde ele alteraria, então, de 2 quilômetros para 1 quilômetro. Já ficaria muito mais condizente com a realidade do nosso interior. E nós temos como parlamentares, como cidadãos caxienses, como cidadãos gaúchos, estar atentos. Tenho certeza, Luiz, que esta é uma pauta dentro da Assembleia que tramitará com o apoio de todos os deputados, porque gera, com certeza, um certo investimento maior por parte do Estado, porque tu passa a abranger mais crianças, mas vou repetir a palavra que eu usei, é um investimento. Isto não é um custo ao governo do Estado, este é um investimento que o Estado faz na educação do seu povo e assim a gente constrói um Estado mais igual e mais justo. Tá certo. Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, a Renata Santos, que é lá de Santa Bárbara, e a Ana Reck, que tem um filho na Escola Municipal Vitório Reck, segundo. Também agradeço ao Eurides de Sá, que tem o Luan lá na escola também. Obrigado a participação de vocês e também a participação do vereador Guila também, do PP, que é integrante da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo. Obrigado também, vereador, pela sua participação. Muito obrigado, Luiz, sempre à disposição. Lembrando que, além do vereador Guila Sebem, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo tem ainda os vereadores Daniel Guerra, do PSDB, Jaison Barbosa, do PDT, Rafael Bueno, PCdoB, e o presidente da comissão, o vereador Joarce, do PDT. Estamos encerrando o nosso programa aqui pela TV Câmara, canal 16. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco. Até o nosso próximo encontro.